Então é isso, gente. Estou aqui com o André Cordenonce, que eu estou tendo o prazer, né, de falar, né, pela primeira vez. A gente já tinha se falado via Facebook. Ele é o autor do Le Chevalier, que é um quadrinho e livro que a Avec Editora publica. A gente vai falar sobre esse personagem, essa saga maravilhosa que se passa em Paris. Eu imagino que você deva gostar da França. Eu sou um dos caras que mais gosta, né? Eu sou francófono declarado na internet. E como é que foi essa coisa, cara, de você criar uma história que se passa na França, mas não na França que a gente conhece, num universo steampunk, um universo retrofuturista, que eu queria que você explicasse o que é. Então, boa tarde a todos, é um prazer aqui estar falando com o PH pela primeira vez aqui ao vivo. Então, a ideia de fazer o Le Chevalier se passar na França é também muito porque o steampunk ele tem uma pegada muito forte em dois países, que é a Inglaterra e Estados Unidos. E fora isso, você vai encontrar muito pouca coisa. Então, quando eu resolvi criar esse personagem, começar a pensar numa história que funcionasse com esse mundo retrofuturista, eu pensei na França por causa, basicamente, do Júlio Verne, que é um cara que escrevia na época ficção especulativa e ficção científica, e foi um dos precursores assim, do que mais tarde, quando o pessoal começou a escrever o steampunk, começou muito a se basear nas histórias dele. Então, para fazer essa homenagem ao grande pai do steampunk, apesar dele não escrever steampunk, ele escrevia ficção científica, eu resolvi trabalhar na França. E aí surgiu a ideia do Cavaleiro, né, do Le Chevalier, e a partir daí eu comecei a fazer uma pesquisa em cima de toda a história da França, toda a história da Europa, e criei o personagem, criei o Persa, que é o seu fiel companheiro. A gente criou os Drozdes, que também tem uma ligação muito forte com a França, porque é os primeiros robôs mecânicos baseados na relojoaria, vem do Jacques Droz, que é um francês. Então eu fui pegando esses detalhes que apareciam na França e na Europa, e fui montando esse universo que acabou virando esse livro, virando esse quadrinhos, que saiu o primeiro ano passado, e o segundo quadrinho que vai sair ainda esse ano aqui, provavelmente na CCXP desse ano a gente vai estar lançando. E você faz tudo isso, cara, como o Hergé fazia o Tintin. O cara ele fez o Tintin viajando o mundo todo, mas ele não tinha ido realmente em praticamente nenhum desses lugares. Você também não foi à França? Não, França eu não conheço ainda, mas pretendo conhecer. A gente agora, claro, tem uma vantagem muito grande em relação aos autores do passado, como o próprio Hergé, como o Karl Barks, que fazia muito baseado, ele brincava, dizia que ele escrevia baseado na National Geographic. Mas hoje em dia a gente tem a internet, a gente tem livros online, a gente tem e-books que tu consegue pegar, e exatamente por causa dessa pegada de eu não conhecer o local, mas eu fui trabalhar com uma França histórica, uma Paris histórica, eu também já aproveitei, já que ia fazer um universo diferente, eu já também destruí metade de Paris, que foi o grande terremoto que eu coloco lá e transforma a Paris numa espécie de Veneza. Então a minha Paris, a Paris do Le Chevalier, é cheia de canais, que é os subterrâneos lá, onde tinha as ossadas, eles caem com o terremoto e são inundados pelo Sena e viram um monte de canais. Então agora a Paris é recheada de canais, isso dá uma conotação diferente para a cidade, que é interessante para mim como escritor, e é interessante também para mostrar realmente que é uma Paris diferente daquelas que a gente está acostumado. Com certeza, mais fácil fazer o quadrinho ou o livro? Aí a gente fala do desenhista. Aí eu tenho só 50% de culpa no quadrinho, né? O desenhista é o Fred Rubin, ele desenhou, coloriu e fez todo o trabalho. O quadrinho ele é muito diferente, tanto que quando a gente foi fazer o quadrinho a gente não pensou em adaptação em nenhum momento, porque a pegada é diferente, a forma de escrever é diferente, ele tem uma estrutura diferente, ele é muito, obviamente, mais baseado no visual do que o romance. Então eu preparei diretamente o quadrinho, eu devo dizer que eu levei mais ou menos o mesmo tempo de escrita para os dois. Claro que foi o primeiro quadrinho que eu escrevi. O segundo agora, que é o Le Chevalier nas Montanhas da Loucura, que sai esse ano,
já levei bem menos tempo, porque eu já estava com uma pegada mais rápida de como é que é a estrutura de construir roteiro. O Fred já tem algum tempo, ele está terminando agora, acho que imagino mais um mês, mais ou menos, vai estar pronto para a gente começar a fazer, cuidar dos detalhes finais, entregar para o editor, seu Arthur, começar a trabalhar em cima dele. Estamos ansiosos. Agora fala aqui, para a gente encerrar, sobre, né, as suas expectativas em relação ao prêmio Leblanc. Você é um dos indicados. Então aqui é o primeiro prêmio, né, que a SIC está fazendo, esse é o primeiro ano que eles estão fazendo, e a gente teve a grande honra de ser indicado, eu, a Nikele Witter e o Enéas Tavares, com esse trabalho a 6 mãos, que foi o Guanabara Real, Alcova da Morte, que é um romance que nós 3 escrevemos, um romance de 21 capítulos, 7 capítulos escritos por cada autor com um protagonista diferente, mas uma mesma história, que se passa aqui nessa Rio de Janeiro, mas uma Rio de Janeiro também, um pouco diferente, uma Rio de Janeiro retrofuturista, ali bem no início da República Brasileira, e conta essa história desse trio de detetives, que é a Agência de Detetives Guanabara Real, que se depara com a morte de um sujeito na inauguração de uma grande estátua que fica perto do Corcovado. Então algo aqui bem característico da cidade. A partir daí a história se desenrola. Lá é uma trilogia, a gente está trabalhando no 2º volume nesse momento, e realmente a gente ficou muito satisfeito de ter sido indicado, principalmente porque foi uma votação, foi um prêmio a partir de votação do público, então o público ter indicado como um dos 3 melhores livros do ano passado realmente nos deixa muito satisfeitos. A gente está esperando aí ver o que vai acontecer. Os outros 2 candidatos também são 2 livros muito interessantes, muito bons, a gente conhece eles. E vamos ver o que vai acontecer, mas só a indicação a gente já está realmente muito feliz. Isso aí, cara, um prazer falar contigo, e eu que vou ter a honra de entregar os prêmios, né, aos vencedores, né? Eu espero ter esse orgulho, essa honra de estar entregando um dos prêmios para você hoje à noite, tá bom? Maravilha, esperamos lá. Então é isso, valeu. SIC, Semana Internacional de Quadrinhos da UFRJ.